Atenção, emissoras da rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Conversa Informal, no comando de Wagner Azevedo. Começa agora o programa Conversa Informal. Entrevistas, debates, notícias, utilidade pública e muito mais. Programa Conversa Informal. Apresentação Wagner Azevedo. Bom dia, o Wagner Azevedo deu uma emagrecida hoje, né, pessoal? Da semana passada para cá, fez um regime, mas é brincadeira. Muito bom dia a todos os nossos espectadores. O Wagner hoje, por motivos pessoais, né, de trabalho, pode ser que chegue um pouquinho atrasado, mas não pôde estar aqui nesse iniciozinho de programa. A gente aguarda, se ele puder participar, chegar a tempo aqui. Mas hoje o programa é comigo, Guilherme Vasconcelos, e principalmente com o operador ali no outro lado das câmeras, atrás das câmeras. Dá um bom dia aí, operador, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Wagner, que deve estar nos escutando. Bom dia a todos que estão ouvindo nossa live e nossos aplicativos. E também, obviamente, com vocês que acompanham, porque vocês que fazem a Rádio Aurora. E a Rádio Aurora na internet depende só de vocês mesmo, para curtir, compartilhar, mostrar para os amigos, para a gente poder continuar o nosso trabalho aqui. Então, hoje, Eric, a gente vai discutir uma coisa interessante. Eu queria muito dos nossos espectadores aí na live, a opinião deles sobre o desmatamento da Amazônia e sobre essa semana aí. Nós tivemos vários incidentes que deram um peso para esse debate da preservação do ambiente. E o ambiente, né, a gente fala tanto do ambiente, o ambiente é, na verdade, tudo que a gente vive. Então, por isso, o debate acabou até extrapolando as fronteiras do país, foi para a França, foi para a G7, vai ser discutido no G7, levantou um outro debate, o presidente tem ido todos os dias a televisão para falar do assunto, e que inclusive desde o início do ano tinha polêmica com o presidente, se ia ter Ministério do Meio Ambiente, se não ia ter Ministério do Meio Ambiente, e agora explodiu aí o caso da Amazônia. Já dá um bom dia a quem está nos acompanhando lá, já entrou Germando Santos, a voz de campo, já deu tudo certo. Aí, muito bom dia, muito obrigado. Vamos seguir aqui o programa, fazer de tudo para que honre também o Wagner Azevedo, né? Ele trouxe para cá comentarista fantasma hoje. Boa, Germano, comentarista hoje é fantasma. Cadê o... Então, operador, queria saber de você aí, se tá inteirado, viu aí essa semana o fogo na Amazônia? Então, Guilherme, eu acompanhei, não acompanhei muito, né? Mas eu vi uns relances. Eu acho que veio à tona agora, mas isso acontece desde o governo Lula, né? Desde os anos 2000. E foi onde que aconteceu muito e ninguém noticiou. E por que vai noticiar agora? Entendeu? Tão forte assim. Eu não sou a favor do governo Bolsonaro, não votei. Mas a mídia tá jogando muito em cima dele. Por que não jogou no Lula na época que ele foi presidente? E o debate jogou para a posição lá da gente entender historicamente. Isso é importante, o que o Eric levantou, porque a Amazônia, toda aquela região do norte do país, um pedacinho do centro-oeste também, ela é famosa, Eric, por ser conhecida como uma região de fronteiras agrícolas. O que são fronteiras agrícolas, né? Para o pessoal que está acompanhando, é o espaço disponível para a expansão do agronegócio. Se você pegar, por exemplo, uma das cidades que hoje tem um dos maiores focos de incêndio do que tem ocorrido na Amazônia registrado, é Altamira do Pará.
A área de Altamira do Pará é de 159 mil quilômetros quadrados. Pra você ter ideia, Campos tem 4 mil. Olha só a cidade, tamanho da cidade. É 30 vezes, mais de 30 vezes o tamanho de Campos. Então imagina essa cidade com foco de incêndio. Esse lugar. Então a gente está falando de áreas bastante extensas, que inclusive o que chamou mais atenção e o que levou a polêmica da semana, me parece que foi realmente a NASA conseguir ver do espaço o foco das queimadas. Quer dizer, sempre ocorre, né? Mas dessa vez o número de focos tem batido o recorde. Graças a Deus alguém viu, né? Cresceu em relação ao ano passado e é um dos maiores dos últimos quase 20 anos. Desde 2010 a gente não tinha tantos focos de incêndio, mas é um assunto que diz respeito a todos nós. Até porque a gente vive nesse planeta, ou não é? Verdade. Se a gente vivesse em Marte, talvez não faria tanto sentido a gente estar discutindo aqui. E por isso a gente pede o Germando tá aqui, ó. Comentarista mexeu com quem está preso. Aí não vale. Rapaz, Lula tá na cadeia. Isso aí. Mas Lula... ele teve culpa também, né? Ele foi presidente na época que teve. Exatamente. Então, é isso que é importante. A gente não tá aqui para acusar um governo ou outro só, né? É para mostrar que isso ocorre já há bastante tempo. O presidente Lula tinha lá a Cátia Abreu, foi uma das ministras, a rainha da motosserra. Verdade. Então já era conhecida pelo desmatamento. Que a gente tem dois tipos, né? Tem as queimadas e tem o corte. Todos os dois cresceram substancialmente no início do ano para cá. E isso revela o quê? O apetite do agronegócio em expandir a sua produção. E quando a gente fala do agronegócio expandir a produção, não é a comida que chega na nossa mesa. A produção que eles estão falando é o quê? É soja e gado. Tudo bem, a gente come carne, beleza. Mas o objetivo do agronegócio não é produzir só para a gente consumir. Com certeza. O objetivo é produzir para ter lucro. Verdade. Então, quando a gente tem esse tipo de expansão, a gente está vendo uma degradação do ambiente que nós vivemos em prol do lucro. O problema todo tá aí. Aí você vai ver aí vem aquela outra polêmica, né? Que a gente pode discutir também. As supostas tentativas de intervenção do país. Já o presidente mesmo já falou que é um ataque à soberania do país. Eu não enxergo dessa forma. Eu, meu modo de ver, acho que esse presidente ele é meio louco. Meio ou completamente louco. É isso. Eu não sei o que ele tem na cabeça, mas... Mas é complicado, né? E importante, porque muitas pessoas que votaram agora estão entrando no... É o voto da revolta, foi o que aconteceu aqui em Campos, né? Exatamente. O governo de Campos foi o voto da revolta e tá aí, a gente tá pagando pelo voto da revolta do povo. Exatamente. Eu sempre falo isso. Ele avisou que ia ser diferente. Ele só não disse que ia ser diferente pra onde. É igual tem que mudar isso daí, tá ok? Tá mudando, vai acabar com a floresta. Eu tive, o Guilherme, não sei se você sabe, mas eu tive o prazer, 15 anos atrás mais ou menos, de estar passando pela Amazonas. Meu avô é caminhoneiro, em minhas férias de final do ano, eu fui pra lá com ele, de caminhão. Eu fui de Campos até Itaituba do Pará e um pedacinho da Amazonas. É muito linda a mata amazônica, muito lindo. E esses dias atrás eu estava acompanhando uma reportagem que eu bati palmas pro Bolsonaro, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Que ele asfaltou a Transamazônica, que é uma das estradas mais importantes do Brasil. E na época que eu fui, eu fiquei 2 dias atolado dentro da Transamazônica, num breu, não tinha nada, não passava nada. Que no verão é época de muita chuva lá, e a estrada é de chão. Passou onça, passou todo tipo de bicho na minha frente. E hoje, depois de 15 anos, a gente vê... 15 não, depois de muitos anos, vê asfaltado. Foi a única coisa que eu bati palmas desse presidente, mas é muito lindo aquilo lá. E você vê, né? É um patrimônio da humanidade
a Amazônia guarda uma diversidade que é uma das maiores em espécies, né? Em tipos de variedade de espécies, é uma das maiores do mundo. Você tem uma matriz hídrica importantíssima, e é importante a gente discutir o seguinte: essa matriz hídrica, ela determina o modo de vida de todo mundo que está lá. Não é só defender o ambiente como uma coisa, a gente tem que defender o rio, tem que defender a árvore. Não é só isso, né? A gente esquece que lá vivem pessoas. Verdade. E essas pessoas... E tem muito índios lá. Exatamente. Os índios são os maiores hoje defensores da região, porque eles dependem da manutenção do ambiente não intocável. Não é isso aí, é uma coisa que a gente tem que colocar, que não é também deixar a natureza intocável, porque a gente opera sobre ela. Os índios caçam, os índios plantam, os índios extraem frutos, sementes. Então, é o uso do ambiente de acordo com a manutenção do equilíbrio, para poder manter nas gerações futuras. Deixa eu só ler o comentário aqui da Cristina Fonseca. Os outros países estão interessados na riqueza da Amazonas. O quê? Que eu não peguei? Os metais e pedras preciosas. O nióbio, pedras e preciosas. Isso de fato. A gente não pode esconder ou não deixar de levantar isso aqui, que realmente tem um interesse geopolítico, Cristina. Realmente, concordo com você. Os outros países de fato estão interessados, mas aqui não é... Realmente existe uma diferença muito grande entre a gente defender que outros países devam intervir diretamente no Brasil, com esses países ficarem em alerta e recomendarem a outros países algumas sanções ao país. Isso que eu acho que é mais provável de ocorrer. Algumas sanções, inclusive a exportação da carne brasileira. Alguns países já sinalizaram que podem fazer isso, e aí atinge diretamente o causador das queimadas. A gente, Cristiano, nessa semana passada, os fazendeiros do norte, alguns fazendeiros promoveram no sul do Pará, se não me engano, um movimento de Dia do Fogo. Sabe o que é isso? É queimar mesmo. Os agricultores, os grandes fazendeiros, iniciaram um movimento de queimada. Então, o Fábio Freire aqui, ó. Quantas ONGs existem no Nordeste? Nenhuma. Olha, não sei, hein? Não sei se não existe. Não existe nenhum. O Brasil é o país que mais tem ONG. Nunca vi a ONG pra tudo. No Nordeste, olha, realmente assim, ONG no Nordeste com certeza tem participação, porque ONG, acho que isso ficou muito principalmente o presidente, ele demonstrou isso por bastante tempo, que ele era contrário às organizações não governamentais. É óbvio, gente, que tem organizações não governamentais que fazem uso de artifícios públicos, de dinheiro público, para coisas que não são corretas. É óbvio, a gente não está aqui para negar isso. Mas as ONGs são importantes porque elas são organizações, exatamente, que não são do Estado, são, a princípio, de iniciativas públicas que eu digo, pessoas se mobilizaram em prol de alguma coisa, e isso realmente é importante ter a manutenção. É importante você ter o conjunto de ONGs que estejam, por exemplo, trabalhando atreladas a institutos. Não sei, o pessoal não conhece talvez o Instituto Mamirauá, por exemplo, no Amazonas, que faz um trabalho importantíssimo, Fábio, exatamente nisso aí, ó. A Amazonas é rico em mineração, madeira, etc., interesse econômico. Exatamente. Eu vim aqui buscar aqui, é verdade. Não tem ONG no Nordeste, não.
É exatamente isso. O Amazonas é rico em mineração, madeira, mas... O ouro, né? Ouro. Na época O problema da Serra Pelada, né? que a extração desse tipo de mineral gera consequências. E essas consequências colocam em risco exatamente a manutenção da vida. Então, o interesse aqui, quando a gente fala interesse econômico, existem outras formas de exploração econômica. Existem outras formas, por exemplo, esse Instituto Mamirauá trabalha com projetos de economia sustentável para a Amazônia, que tem exatamente essa condição, porque a população lá depende da natureza, depende da preservação ambiental. Então, as iniciativas econômicas que partem daquele povo têm ligação com a preservação. Verdade. Então, essa questão de ONGs ou não, isso é até interessante você pegar a formação histórica do Nordeste, Fábio. O Nordeste, você já teve lá uma série de dispositivos e de instituições que visavam o desenvolvimento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, bota um monte de aspas aí, o pastor Jefferson, se estiver acompanhando, né? Érico, vai gostar de eu ter falado aqui de desenvolvimento, da vocação. Daqui a pouco falo vocação, ele gosta mais ainda. Mas é isso, brincadeira à parte. Já tiveram, desde os anos 60, iniciativas para o Nordeste de desenvolvimento, mas que esbarraram, sabe no que, Érico? No interesse das elites do local. É quase a mesma coisa que acontece aqui em Campos. No Brasil só tem povo interesseiro. Se não for por bem do interesse de quem tem dinheiro, então... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso aí. Então, essa questão de organizações tem que ser levado em conta esse ambiente que se vive lá, social. E aí o Fábio continua aqui: degradação ambiental, sou contra qualquer tipo de organização internacional no Brasil. Não é assim... Qualquer organização internacional, acho que você, não sei se você puder esclarecer aí, você quer dizer contra algum outro país fazer uma ação de intervenção, né? Intervir diretamente, militarmente no país. Isso realmente não faz nenhum sentido existir esse tipo de intervenção no país. Isso é contra a soberania nacional. E a gente não pode também ficar aqui defendendo, porque a França se comoveu com o Brasil, a Alemanha está comovida com o Brasil, a gente tem que fazer com que eles venham para cá para impedir a queimada da Amazônia, não. Inclusive, Fábio, uma coisa interessante... Eles não estão conseguindo nem tomar conta do que queima lá, a França, não deixaram queimar a Catedral de Notre-Dame. Exato, acontece muito, exato. A diferença é que esses países... eles podem pressionar os responsáveis pelas queimadas, né? Porque tem aí, se você procurar... O problema é você achar os responsáveis. Isso, né? Mas se você procurar aí, Érica, rapidinho aí, Dia do Fogo. Fazendeiros Dia do Fogo. Que fizeram essa semana, e eles têm interesse, um pouquinho antes, você vai ver aí, deve ser da semana passada a notícia. Promoveram isso para... exatamente expandir a produção agrícola. E essa produção agrícola, Fábio, ela não vem para nossa mesa. Ela está toda ligada para exportação. Ou não é, Érico? Conseguiu achar aí? Achei, tá bem grande aqui, ó. O Ministério... Estimulados por Bolsonaro, fazendeiros promovem Dia do Fogo. Viu? Não é... E esse é o presidente que todo mundo quis aí, ó. Então, assim, a gente não tá querendo... estender aqui, criar uma guerra. A gente só quer debater mesmo, porque... Olha aí o Marcos Vinícius dando bom dia, o sonoplasta Érico aí, Érico. Bom dia, contigo. Obrigado, meu amigo. Então, a gente tem que levar em conta que essa mudança ou essa conscientização é óbvio, né, Fábio? A gente também não vai cair no... o Mbappé defendeu, o Cristiano Ronaldo, inclusive aí é até ruim para quem quer estimular o debate, porque o que eles fizeram, né? Postaram fotos de
10, 15 anos atrás de queimada, queimada que não era na Amazônia. É claro, isso aí acaba tirando um pouco da força do argumento. Verdade. Mas não significa que o cara tenha usado aquilo só para chamar atenção mesmo, né? Mas a notícia, de fato, é verdadeira. Ele fez uma exposição de uma foto que não condizia com a Amazônia. Ô, Guilherme, se o Fábio quiser ligar para interagir com a gente, as linhas estão abertas. Isso aí, quem quiser interagir, ó. 3704-1313. 3704-1313, como o Eric falou. É isso aí. Estamos se quiser. Aqui, a rádio é de vocês. A Rádio Aurora. É mais um exemplo, né? A Rádio Aurora é do povo e a gente fala isso sempre, né, Eric? A Rádio Aurora está aqui para estimular o debate. Olha aí, meu amigo João Marcelo Sá entrou, hein? João Marcelo, se quiser também João. Ligar, João, gente boa. Cara gente Falou boa. Em Bolsonaro, ele aparece rapidinho. Acho que foi isso. É que você fala 17 vezes Bolsonaro, aparece João Marcelo. Verdade. A Califórnia é um bom exemplo. Um bom exemplo como, Fábio? Só para saber que a Califórnia, inclusive, tem bastante queimada, né? Deve ser isso que ele está falando, que a Califórnia é um bom exemplo, como que tem bastante queimada. Mas aí tem uma diferença grande. A Amazônia, ela tem a seguinte característica, que é a elevada umidade. Claro, pelos recursos hídricos, ela tem muita umidade. A Califórnia já é um ambiente desértico, já é um pouco diferente. Então, a propensão que a gente fala de queimada, na Califórnia é muito maior que na Amazônia. Apesar da Amazônia, em período de secas, também isso, assim... Aí tem os dois cortes, né? Tem os processos que vão ocorrer naturalmente, sem nenhuma intervenção, e tem os processos que são estimulados ou reforçados por alguma ação humana. Então, quando a gente fala das Amazônias, é claro que ocorrem queimadas, todo ano ocorrem queimadas, sempre ocorreram queimadas, nunca teve o objetivo, esse debate de agora não tem o objetivo de diminuir o que aconteceu antes, como o Eric já até ressaltou, que ocorria em outros períodos. O problema são as instituições que se enfraqueceram no governo Bolsonaro. Diminuiu, por exemplo, o número de autuações do IBAMA. Como é que diminui o número de atuações do IBAMA e aumenta o número de corte de árvores e de queimada? Então tem alguma coisa aí que não está batendo legal. E, inclusive, a gente podia falar que tinha uns fundos, né? Os países como Noruega, Alemanha, mantinham fundos de preservação, porque você sabe que todos esses países... Sabe que você tem um amigo que conta uma piada. Fábio talvez até saiba de alguma história nesse sentido. Se você for numa tribo indígena que, segundo nós brasileiros, não teve contato com o humano, lá eles já falam inglês e francês. Porque os pesquisadores lá chegam primeiro. A Amazônia, e eu tinha uns colegas que falavam que o francês sabe mais da Amazônia do que a gente. Com certeza, tem muita gente. Muita gente fora do país aí que sabe muito mais da Amazônia do que a gente. Porque essas pessoas têm um interesse muito grande, e isso começou desde o governo militar, que o governo militar, na época, incentivou a expansão das fronteiras agrícolas e começou a atuar na Amazônia. E aí tem uma série de lugares, como Tefé, tem também... rapaz, vou esquecer aqui, mas é bem na fronteira, é tríplice fronteira, é Colômbia, Brasil e Bolívia, não sei. Acho que é Bolívia. Que é uma cidade que não tem polícia federal na fronteira, só tem o exército, e realmente esses interesses que tem econômicos na Amazônia passam por todo esse ambiente, né? Quando a gente fala do desmatamento, das queimadas, a gente não está falando só de agora, a gente está falando de um processo que vem sendo estimulado, algumas vezes institucionalmente
foi diminuído, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Os dispositivos têm que estar sempre funcionando para poder ocorrer pelo menos a preservação do ambiente. Então, pode falar, Érico, quer falar alguma coisa? Não. Então, isso é... Só prestando atenção. É importante a gente citar essa questão de defesa do ambiente e aproveitar esse momento de maior visibilidade para a gente poder discutir exatamente isso. A questão da natureza, a natureza ela não é só um conjunto de árvores, um conjunto de rios. A natureza é tudo aquilo que a gente vive, né? O ambiente que a gente está inserido. Você pega, por exemplo, Érico, uma coisa importante a gente aproveitar esse debate é a quantidade de áreas verdes que tem diminuído. Bastante. Se você pensar hoje, as áreas verdes estão restritas a espaços de quem tem bastante dinheiro. Uhum. Você não vai ver numa área de periferia, não vai ser comum você ver na área de periferia, mas uma biodiversidade, um conjunto de animais, né? Biodiversidade, conjunto de árvores. Esses espaços hoje estão restritos, porque parece que esse debate do ambiental, como ele sofre muito dos dois lados, né? Tem problemas dos dois lados, você fica à margem das péssimas ou erradas, equívocas interpretações que só prejudicam o debate, né? E o que você acha aí, Érico, dessa questão aí de intervenção na Amazônia? França querendo vir, Alemanha... Rapaz, eles não estão dando nem conta do país, eles vão querer intervir na Amazonas do Brasil? Pois é, né? Isso, historicamente, os caras prejudicaram todo o ambiente que eles tinham disponíveis, e isso não significa... Inclusive exploraram o Brasil durante bastante tempo. A gente não pode esquecer que foi sob a égide da colonização portuguesa, com interesse francês, com interesse alemão, que na época nem existia, né? Mas Alemanha, mas com interesse inglês, espanhol, né? Espanhol, que nós degradamos a maior parte da Mata Atlântica. A Mata Atlântica hoje só tem menos de 10% da área. Foi onde começou a corrupção no Brasil, né? Exatamente. O problema foi quando o Cabral falou terra à vista e Pero Vaz Caminha mandou a carta. É verdade. Começou ali um negócio errado. Quando fala dessa história aí da corrupção no Brasil, eu lembro do ex-presidente da Petrobras, Paulo Roberto Costa, falando na delação dele premiada. Ele começou nessa história aí, comecei a dar muita risada. O Fábio já até colocou ali, desde a época de Pedro Álvares Cabral. Mas é interessante porque foi uma dos discursos maiores da campanha do presidente, né? Ser contra a corrupção. É que a gente sabe que a corrupção, ela tá enraizada. É o sistema, né? Eu acredito que meu ver, entra presidente, sai presidente, a corrupção vai continuar a mesma. Pode acabar com reeleição para presidente, o que for. A corrupção continua mesmo. Porque isso é importante. A corrupção, ela é uma característica mesmo desse sistema que a gente vive. Ela não nasce do nada. Ela está dentro ali. Porque se você pensar, vamos lá, que todo mundo quer ter lucro, vai chegar algum momento que alguém vai querer ter mais lucro que o outro por vias que não são nem ilícitas no momento, são antiéticas. Você pega... Tem vários casos de empresas que boicotam as outras com base numa corrupção ética, mas não é corrupção na lei. Então, isso é muito engraçado, que a gente fala dessa corrupção, muito provavelmente... E a gente vê isso no caso da Amazônia. Você pegar vários documentários, mas muitos documentários, que a falta de opção econômica para muitas pessoas que vivem no norte, por isso que eu frisei aqui a questão dos institutos que trabalham lá, levam a uma forma de depredação natural. E aí você vai ver
É claro que aqui eu não estou dizendo que todo mundo que mora no norte, gente, é 100% defensor da selva, né? Nunca vou chegar nesse ponto. Mas você vê que a pobreza é tão grande que muitos deles acabam destruindo mesmo. Tem árvores que são proibidas de serem cortadas, mas existe esse tráfico dentro da Amazônia. Entendeu? E são as pessoas que moram lá que fazem. Não é o francês que sai lá para vir cortar a árvore. É claro, ele vai querer comprar um móvel depois com a árvore. Mas ele não vem aqui cortar, ele compra. Por isso que, quando a gente fala dessa atenção dada pro problema, é porque a gente exatamente quer discutir formas de melhorar a situação. Aí o Fábio aqui falando, o açaí, o Japão tentou patentear sem ter um pé da fruta. João Marcelo aqui também, pela terceira vez na história, a França querendo usurpar e criar um constrangimento ao Brasil. Foi no Rio de Janeiro, Maranhão e agora na Amazônia. Mas é isso, João, o que a gente está discutindo aqui mesmo. Uma coisa é a França vir aqui, né, tentar tomar a terra ou ir na Amazônia. E é claro, João, a gente sabe que tem interesses muito grandes em dominação da Amazônia. Inclusive, você tem aquela historinha, né, que nos Estados Unidos ensina que a Amazônia é parte do território do mundo, não é território do Brasil. Isso é importante a gente discutir porque é território brasileiro, mas é um patrimônio da humanidade. E a França, a Alemanha, Noruega, por exemplo, tinham a preocupação da manutenção da Amazônia. E quando eles veem que essa manutenção não está ocorrendo da maneira como eles enxergam que deveria ocorrer, eles partem para esse tipo de ações políticas, né? Por enquanto a gente está vendo ações políticas que tem um efeito muito grande. Você vê, por exemplo, e aí esconde o caráter da economia, que a economia é política. A economia é política o tempo todo. Você vê que essa semana o dólar já subiu, já desvalorizou o real. Porque quem comanda o preço dessas coisas aí não é o livre mercado agindo conscientemente, é a política do dia a dia, o conjunto de interesses lá que determinam como as coisas funcionam. Mas é verdade, o Fábio até esqueci de falar aqui, o açaí, né? E não só o açaí, Fábio, você sabe que a indústria farmacêutica tem um interesse muito grande na Amazônia, e a maioria das ervas, se você quiser pegar uma erva lá na Amazônia e utilizar para alguma extrato medicinal, né, alguma base de remédio quiser vender, tem que ver porque muito provavelmente alguém da indústria farmacêutica já patenteou aquela erva medicinal. Então a gente está vendo Daniel Carlos aqui também entrando, muito bom dia. Daniel mais tarde está aqui, né, Eric? Daniel Carlos. Tá sim. Isso, tá aqui mais tarde. Qual que é o horário? Se liga na fita. De 3 às 4. De 3 às 4 da tarde, isso aí. De 15 às 16. Daniel Carlos aí, entrando aqui na nossa live também. Guilherme, eu vou colocar um vídeo aqui. Bolsonaro dizendo que ONGs podem ter provocado queimadas na Amazônia. Vamos ouvir ele falando? Bota aí, pode botar. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje. Vamos lá, meu operador. Hoje que o aumento das queimadas na floresta amazônica pode ser resultado de ações criminosas. O presidente começou o dia conversando com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Falou sobre a reforma tributária e garantiu que está mantida a ideia de só discutir a unificação de impostos federais. Se a gente entrar nessa bola dividida, buscar apenas espaço na mídia para dar a sua opinião, a gente não vai prosseguir. A equipe econômica nossa, que tenho conversado, está decidida. Essas questões federais. E a Câmara aprova ou não. A questão do imposto do cheque, quem entrar nessa linha já está pedindo para ser derrotado por antecedência. Entra em campo perdendo por 3-0 o jogo. Fica difícil reverter.
Na mesma entrevista, Bolsonaro levantou suspeitas sobre o grande número de incêndios registrados este ano na Amazônia. Para o presidente, podem estar ocorrendo ações criminosas. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. Bolsonaro disse também que as Forças Armadas vão atuar para conter as chamas e criticou governos estaduais da região norte. Tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, da região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. Nesta quarta-feira, o secretário nacional de Cultura, Henrique Pires, deixou o governo. Ele teria ficado insatisfeito com o cancelamento do edital que selecionou séries sobre diversidade de gênero e sexualidade que seriam exibidas em TVs públicas. O ministério contesta e afirmou em nota que o ministro da Cidadania, Osmar Terra, pediu o cargo porque estaria insatisfeito com o trabalho do secretário. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai permitir que a Agência Nacional do Cinema libere verbas para produções com temas LGBT. Sobre a indicação do filho Eduardo para a embaixada em Washington, o presidente disse que não há recuo. O Eduardo vai... Aí você vê, né? O Fábio até colocou aqui dos fitoterápicos. Essa é uma luta, Fábio, há muito tempo já construída, que se tem, né, de proteção da Amazônia, no sentido de proteger o interesse nacional contra esse tipo de interesse de lucrativo. Essas equipes de cientistas estrangeiros que pesquisam no Estado, claro, obviamente a gente não vai fazer essa inferência aqui de dizer que todos eles, mas óbvio que pode haver sim entre eles pessoas que promovem pesquisas de acordo com os próprios interesses. Isso não é uma novidade, não é nenhuma coisa sem cabimento de pensar. Agora, quando o presidente, você vê que ele fez uma defesa e uma acusação. Ele disse que pode haver incêndio criminoso. Então, se pode haver incêndio criminoso, você não consegue, pela lógica, você não consegue dizer, se pode haver um incêndio criminoso, como é que você vai culpar alguém que se pode haver? Verdade. Pela potência de haver, você não pode culpar ninguém. E aí você fala, não, mas se tem, foi ONG. Não faz nenhum sentido. O que a ONG tem a ver com isso? Exatamente. E aí entraram, né, discussões exatamente do Dia do Fogo lá, que os fazendeiros falaram que iam fazer. Fazendeiro... Com o apoio do presidente. Deve ser a ONG dos fazendeiros. Deve ser, né? A ONG do Fogo. Deve ser. Porque não é possível. E, inclusive, falando em ONG, né, organização não governamental, ela não tem fins lucrativos. Mas acho que até tem, se duvidar, né? Tem, porque tem ONG aí que o presidente é milionário. Nunca vi disso. Deve ter. Então, quando a gente fala disso aí, o fundo que era em defesa da Amazônia, que tinha os fundos que tinham financiados por Alemanha, por Noruega, perderam, esses países deixaram de dar o dinheiro. Sabe por quê, Eric? Porque o fundo é para proteção da Amazônia, certo? Uhum. Então, quando você fala assim, proteção da Amazônia, você pensa o quê? Vamos incentivar o IBAMA, né? O que você pensa? Quando você, vamos proteger a Amazônia, vou te dar um dinheiro para proteger a Amazônia. Vamos proteger os animais e as plantas, as árvores. Você vai financiar o quê? Grupos que vão fiscalizar, vai dar material, vai dar carro, vai dar... equipamento de monitoramento via satélite, câmera, enfim, você vai fazer isso. Mas sabe para que o Ricardo Salles, o nosso ministro do Meio Ambiente, e o Jair Bolsonaro queriam usar o fundo? Para pagar indenização aos fazendeiros que teriam as terras consideradas área de preservação ambiental.
Quer dizer, ele usar o dinheiro do fundo Muita inteligência dele, para hein? compensar os fazendeiros, que são os que mais degradam a floresta. Então aí você vê que por isso que os fazendeiros fazem homenagem a Bolsonaro com o Dia do Fogo. O João Marcelo está aqui, ó. De janeiro a agosto desse ano foram 75 mil focos de incêndio. No governo Lula, teve 2 anos que passaram de 100 mil focos, período. Fonte, Jornal Hoje de ontem. Gostei dessa contradição aí. Fonte, Jornal Hoje de ontem. Sim, João. Eu falei até no começo que no governo Lula começou a ter foco de incêndio bastante e ninguém repercutiu tanto. E agora tá todo mundo repercutindo por conta que é o Bolsonaro. E outra, não sou a favor do Bolsonaro, hein? Não, mas é claro, João, é isso aí que a gente falou. Não significa que a gente tem que passar pano ou ignorar que no passado ocorreram. O negócio é que dessa vez foi gritante, porque teve essa comoção da NASA, inclusive, que não pode dizer que a NASA era do PT também, né? Verdade, né? Vai dizer que a NASA que era do PT, que mentiu lá com as nuvens, aí não tem muito sentido. Mas essa fumaça mesmo, tem uma amiga que mora em São Paulo que falou, Guilherme, realmente 3 horas da tarde parecia noite. Tava tudo escuro, tinha que acender luz mesmo, não era dia nublado normal, realmente até a luz pública, se duvidar, estava acesa. Porque aí isso é importante para a gente ver os efeitos que tem a degradação ambiental. Porque a Amazônia ela produz um seguinte fenômeno dos rios voadores. Lembra aquela grande seca que teve uns 2, 3 anos atrás em São Paulo? Que chegou a um estado de calamidade de energia, de água, racionamento de água. Ela afetou até o Rio Paraíba, nossa. Né? Isso, exatamente. Esses rios voadores, eles são áreas de grande concentração de umidade, nuvens que condensam na região amazônica e o vento joga para o sudeste. Por quê? Porque a tendência dessa massa de ar é descer. Só que ela não consegue descer por causa das cordilheiras dos Andes lá, que tem uma influência das correntes de ar também, cria como se fosse uma barreira, como se fosse um muro. Então, essas correntes de nuvens que se condensam na Amazônia batem nesse muro e vêm para o sudeste. Então, esse processo de rios voadores tem perdido força também. Vai muito provavelmente, até se tiver alguém com mais conhecimento, que eu estou aqui com conhecimento bem por alto mesmo, e uma explicação que deve estar passando muita coisa, mas que influenciam diretamente o ar que tem no sudeste. Aí você tem 2 problemas, né? O primeiro, você impede a ocorrência do fenômeno, e o segundo, você espalha monóxido de carbono no ar para as pessoas respirarem. E aí o que ocorreu em São Paulo, é óbvio que não foi só a fumaça de queimada que gerou aquele efeito. É óbvio, né, gente? A gente tem que pensar que são vários fatores. Como, por exemplo, o dia realmente estava nublado. São Paulo já tem uma concentração de poluição grande. E aí chega mais uma grande fumaça, uma grande massa de fumaça, vai dar aquele efeito lá. E por isso que a gente tem que levar em conta esse debate. A importância da gente discutir as questões ambientais de novo é porque a gente vive nesse planeta, depende dos recursos que ele mesmo gera para a gente continuar sobrevivendo, né? Você vê aqui, ó, Jorginho Vigílio entrou também aqui, ó, na nossa live. Vereador, bom dia. Rodrigo Rezende aqui dando bom dia também, Rodrigo. Se quiser aí, ó, pessoal que quiser participar de novo, 3704-1313. Esse aqui não foi o Germando, não fez pensando é o em telefone nada. Mais esquerda da história do Brasil. Mas aí o que ele fez? O WhatsApp já tem final 17 aqui, 2 finais 17. Tá jogando os 2 lados. Ele tá jogando os 2 lados. Germando é esperto. Tem que descer do muro. Germando é esperto, rapaz. Quando a gente fala que ele é aberto ao diálogo, aí, ó, é isso, ó. Ele vem aqui e traz todo mundo. Mas é isso que é importante. Para o pessoal por isso que a gente fala que o trabalho tem que ser curtido, compartilhado, não é porque a gente está aqui não, mas é porque gostaríamos mais que vocês estivessem aqui e que a Rádio Aurora tenha a função de apresentar sempre as posições, né? Quem quiser falar, telefone aberto, Facebook aberto, e você não vai ver isso em outro lugar, né? Guilherme, eu estou aqui com a Gleice Hoffmann.
Gleice Hoffmann. Deputada Gleice Hoffmann do PT, falando sobre a incentivo da desmatamento e a queima da Amazônia. E falou em 1313 e veio a presidente do PT logo para falar. Pode colocar aí, operador, solta aí pra gente ouvir. Por 10 minutos no meu pronunciamento. Okay. Eu lhe agradeço. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quem nos acompanha nas redes sociais, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Eu venho com muita tristeza nessa tribuna hoje. Venho falar sobre o desmatamento na nossa selva amazônica, sobre as queimadas, sobre o desrespeito ao meio ambiente brasileiro. Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia diz que as queimadas na Amazônia em 2019 seguem o rastro do desmatamento, não da seca. O número de focos de calor registrados na Amazônia já é 60% mais alto do que o registrado nos últimos 3 anos. E o pico tem relação com o desmatamento, não com a seca. Não há fogo natural na Amazônia, diz o Instituto Ambiental. O que há são pessoas que praticam queimadas, que podem piorar e virar incêndios. Isso é muito triste, porque isso depõe contra o nosso meio ambiente, mas isso depõe também contra a vida dos nossos povos originários, população indígena, quilombola. Isso depõe também contra a saúde das populações que vivem, que moram na região amazônica. Isso depõe contra a produção do Brasil. Nós demoramos muito para ter um selo ambiental para os nossos produtos, para a nossa agropecuária, e isso está sendo jogado no lixo. E jogado no lixo por um presidente da República, que, ao meu ver, ilegitimamente eleito, mas que hoje se senta na cadeira de presidente. E esse presidente da República é o que incentiva o desmatamento, é o que incentiva a queimada. Aliás, ele se diz orgulhoso que ele é o presidente motosserra. Agora ele está se dizendo que é o presidente Nero. E é por causa da posição desse presidente, que acha que a Amazônia tem que ser desmatada, que fazendeiros da região do Pará instituíram tristemente o Dia do Fogo. Isso, um jornal pequeno lá do Pará, Folha do Progresso, de Novo Progresso, publicou uma matéria dizendo que os produtores rurais de lá se organizaram e, amparados nas palavras de Jair Bolsonaro, coordenaram a queima de pasto e áreas em processo de desmate na mesma data. Escolheram o dia 10 de agosto. Pois bem, essa queimada insana trouxe prejuízos imensos para a população da região, mas também para todo o Brasil. O dia virou noite em São Paulo. Tivemos problemas de fumaça, tivemos o problema ambiental agravado das nossas comunidades, dos nossos animais. Pois bem, é esse presidente, o presidente motosserra, que está incentivando manifestações como estas. Aliás, o Brasil está sendo rechaçado no mundo inteiro, deputado Célio, no mundo inteiro, porque o desmatamento na Amazônia registrou um aumento de 278% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso são os dados registrados pelo INPE, um instituto reconhecido internacionalmente, no qual Bolsonaro interviu e mandou proibir a divulgação dos dados. A gravidade é tanta na questão ambiental brasileira que a Alemanha e a Noruega suspenderam o dinheiro que passavam para o Fundo da Amazônia, uma cooperação internacional criada por Lula em 2008, 283 milhões. Bolsonaro diz que não precisa desse dinheiro, mas essa semana passada ele disse que está sem dinheiro, que o Brasil não tem dinheiro nenhum, que os ministérios não têm dinheiro. Então, como ele rechaça um dinheiro que pode vir ajudar a nossa proteção ambiental? E aí eu me pergunto... de novo, a Gleice deu o pontapé, né? Muito do debate que a gente já estava traçando aqui. O Fundo de Cooperação, ele tinha por objetivo financiar iniciativas de defesa da biodiversidade da Amazônia. E aí a biodiversidade, a gente já falou, equipamento, máquina, como ela também já disse, né? Não existe incêndio natural da Amazônia porque é uma região muito úmida. Você dificilmente lá vai ter períodos de seca, você tem períodos de redução de chuva,
pode ter sim eventualmente seca, mas não tem essa questão de incêndios naturalmente que ocorrem. Aí o Rodrigo Rezende está aqui, ó, nós temos que discutir sim sobre a questão das nossas leis ambientais, sim, nós, brasileiros, e não os franceses e muito menos os alemães. A Amazônia é nossa e tudo isso é questão de riqueza. É claro, como a gente já vem falando, é questão da riqueza e da soberania nacional, a gente tem que sim defender, não é porque a França está comovida, tem que autorizar a França a chegar aqui, fazer o que quiser também, vai defender a Amazônia, mas cadê também a cooperação, né? O presidente não tinha lá os israelenses, né? Cadê agora Israel para combater o fogo também, né? Então isso fica complicado, né, Eric? Tá difícil porque, como o Frota falou, o deputado Alexandre Frota falou, Bolsonaro não gosta de ouvir as verdades. Ele gosta de contar piada. Essa semana foi uma sequência de piadas aí que eu não entendo como é que um presidente... Se a gente tem um deputado palhaço, a gente tem um presidente mais palhaço ainda. Porque como é que o cara é presidente, assim, que o carisma dele é uma coisa, ele que tenha as opiniões dele, mas enquanto presidente, se soltar a sequência de piadas, você acredita que ele falou que a culpa era do Marcelo D2? Foi fazer show na Amazônia. O que o D2 tem a ver com isso? Ele foi fazer show na Amazônia e tinha muita fumaça. Então é complicado. O Rodrigo tá aqui, ó. Se tivesse chuva lá nessa época do ano, não teria fogo. Mas é exatamente isso, Rodrigo. A questão é que quando você tem esse tipo de desmatamento, que até a deputada citou, o corte de árvores, você diminui a capacidade de produção, né, de chuva. Então lá chove bastante nessa época do ano, como bem ela colocou, muito. Natural o que ocorra, não é natural inclusive que ocorra incêndio nessa região. O fogo ali é causado por alguém ou alguma ação, algum acidente, alguma coisa, a gente não pode dizer com certeza, né? Mas os fatos... O fogo não nasce sozinho, não. O fogo não nasce sozinho ali nesses lugares, né? O fogo natural, ele nasce a partir da mata seca e calor. Não é qualquer guimba de cigarro que pega fogo ali, não. Então é exatamente isso. Não é uma questão, como ela já falou, não é uma questão... As pessoas que estudam isso já apresentam essa relação de não tem fogo natural na Amazônia. E exatamente, Rodrigo, quando a gente fala aí da Alemanha, da França, esses fundos tinham o objetivo exatamente de assegurar a Amazônia não só por causa do interesse econômico, é óbvio que existe um interesse econômico, mas o interesse mesmo mundial. A Amazônia reserva uma biodiversidade, como bem falou, fitoterápicos, ervas que são base para medicamentos, inclusive animais que você pode extrair propriedades dele, né, para estudo, que beneficiam a humanidade. E isso eles têm interesse em manter. Por que não teriam interesse em manter? Quando a gente vai chegar num ponto, a gente tem duas perguntas: até quando vai durar e o que a gente pode fazer para reduzir o problema? Aí, ó, Luiz Henrique entrando. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia, Luiz Henrique. Mais um, ó, falou esquerda, ele já se apresentou. Mas aqui. Ele decidiu ser progressista, né? Isso, olha aí, ó. Ele esquilo da economia. Esquilo da economia, explanou aí, ó, pra galera. Mas o Luiz também, o Luiz tem muito a contribuir aí, Luiz. Se quiser dar uma ligada aqui pra gente, Luiz que cursa engenharia ambiental. Ontem, Luiz, se você quiser dar os informes aí que ontem, Eric, teve pelo Brasil inteiro, não só o Brasil inteiro, mas ao redor do mundo também, manifestações em defesa da Amazônia. O Luiz Henrique, eu sei que estava lá, hein, Luiz? Já estava lá tirando umas fotos. Fala aí, se quiser dar uma ligada pra gente. Ligue pra gente aí, Luiz. Pra falar
como que foi o ato. E o Luiz, como engenheiro ambiental, tem a propriedade maior aqui do que o esquilo da economia. Bom dia, Sol Almeida aqui, ó. Não é só a esquerda que está presente, não, hein? Isso aí, tem Sol. Você também, Sol. Tem o Marcelo de Sá. O João aqui, Sol, quando a gente falou 17 Bolsonaro e falou isso 17 vezes, ele apareceu aqui, ó. Se falar mais 17, acho que ele vem aqui na rádio. Mas pode vir também, João, não tem problema não. Quiser sentar, tomar um café, Germando aqui, tá sempre de braços abertos, ó. Vi João Marcelo e Luiz Henrique. Um debate bom pra gente ter aqui. João Marcelo e Luiz Henrique, várias vezes, né, já estiveram aqui. Inclusive, João, a primeira vez que eu estive na rádio foi com o João Marcelo. Coisa boa, hein? Foi com o João, a gente pôde conversar aqui bastante no ar, depois fora do ar também. João Marcelo é um cara importante aqui porque defende os interesses da região aqui, de Campos. Está até comentando aqui, ó. Não foi só o Bolsonaro cortar o dinheiro das ONGs que essas queimadas aumentaram. E a mídia, depois de décadas, se manifestaram o interesse em preservar a Amazônia. João. Eu posso estar errado, João, mas eu busquei aqui que não tem nenhuma ONG na Amazonas, como não tem no Nordeste. Falam que tem mais de 100 ONGs na Amazonas. Eu busquei aqui, eu olhei aqui, posso estar errado. Mas dizem que não tem nenhuma ONG na Amazonas. E como que foi eles? E o João Marcelo tá trabalhando aí no... Bom trabalho, meu amigo. Isso aí, bom trabalho, João. Tá aí com os rodoviários, João Marcelo. Luiz Henrique, olha aí, só falar PSOL 50 vezes, João Marcelo aparece. Que isso, olha a polêmica aí, ó. João Marcelo gosta também do PSOL, gosta assim, ele curte. Ele fala de mim, ele fala que... Como é que um dia eu vou descambar pra direita? Mas eu acho que o Marcelo tá querendo chegar pra perto da esquerda, hein, o Luiz? O que você acha, hein? João, a gente tá de braços abertos esperando você aqui na esquerda. Olha só, você hein? E a Sol. Poxa, aí, ó, a Sol também, ó. A Sol vai vir pra cá, vai chegar um dia que vai vir pra cá. Um beijo no coração. Beijo no coração, olha aí, hein? É mais polêmica aí, é polêmica de Campos agora, esse beijo no coração. Mas o João admira o João, porque ele faz aí os apontamentos deles aqui com a questão de Campos. Inclusive também a gente tem que discutir muito aqui a aceleração também do desmatamento aqui em Campos. Quanto mais a gente discute aqui em Campos, mais o prefeito faz merda. Rapaz. Em vez de ele pegar as críticas pra fazer coisas boas, não, ele só faz merda. Já vi aqui diversas vezes o pessoal que estuda o ambiente aqui em Campos, falando de como a degradação nas regiões ali do Impé, aquelas áreas que eram tidas como preservação, influenciam na Lagoa de Cima. Influenciam bastante. Você reduz e aí você acaba com a atividade dos pescadores lá que dependem da lagoa, né? Ainda mais tem períodos que não podem, né? O período de defesa não podem praticar atividade, recebem aí, ó, a Sol, ó, falou a Sol, ó. A Sol soltou, ó. Penso que tem muito mais a ver com essa briga midiática entre direita e esquerda. E a briga dos outros países pela soberania nacional vai muito além. Querem as nossas reservas. Nióbio e grafeno são lendas. Não são lendas, não são só. Exatamente. O nióbio, o Brasil tem mais de 90 e tantos % das reservas mundial. Se a gente não sabe aí, o pessoal, o nióbio tá aqui, ó. Tá aqui nessa tela. Tá nos nossos smartphones, o cristal líquido ali, tem base de nióbio. Nióbio é muito importante para a tecnologia. É uma disputa, sim, gente. Isso é uma disputa, óbvio que é. É uma disputa pelo controle e pela exploração dessas reservas. Isso não tem ninguém, nem esquerda e direita, nesse ponto vão discordar. Tem gente na linha, Guilherme. Tem gente na linha? Alô, bom dia. Bom dia, Guilherme. Opa, Luiz Henrique, meu camarada. E aí, tudo certo, Luiz? Rapaz,
tudo indo, velho. Tudo indo, porque a situação tá muito complicada. É isso, tá tudo muito difícil. É mesmo, Luiz? Luiz, o espaço está aberto aí para você dar os seus informes aí, contribuir com o nosso debate. Primeiro falar sobre o evento de ontem, né? O ato Amazônia na Rua. Fomos lá, fiquei feliz de estarmos ao lado de companheiros, vi novas carinhas lá, né? Havia uma expressiva, né, presença do pessoal da engenharia ambiental do IF Guarulhos e Esquilo e o Eric aí, né? Mandar um abraço aí, um bom dia, né? O Navalha 2, né? Bom dia, meu amigo. Certinho. E assim, eu tô começando a prestar atenção que toda essa situação está começando a agregar novas pessoas. No sentido de que as pessoas, não, eu não posso mais estar sentado no sofá, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que a presença do pessoal da engenharia ambiental do IFE foi um exemplo, né? E ontem nós fizemos esse ato, acho que foi a menina, a Mariana Riscado, eu acho que ela quem promoveu. O ato foi não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em Campos fizemos a nossa parte. E assim, é uma questão mais técnica. Hoje a gente clama pela Amazônia, mas se a gente prestar atenção, onde nós estamos hoje, Campos, região norte, noroeste, Fluminense, o sudeste, parte do nordeste e o sul, sudeste, é Mata Atlântica. E a gente sabe que desde 1500 a Mata Atlântica tem sido devastada e degradada. Foi totalmente devastada, mais de 90% dela. Tem um quadro comparativo da Mata Atlântica em 1500 e da Mata Atlântica hoje. E assim, onde a gente mora, pega tudo Mata Atlântica, os tipos de árvores nativas, a fauna, a flora, e foi tudo devastado. Então hoje nós temos algumas estações ecológicas, como a de Guaxindiba, o Parque Nacional o Parque Nacional da Tijuca, no Rio, e outras unidades de conservação para poder manter a Mata Atlântica. Mas foi tudo devastado. E a Amazônia, a gente está lutando pela preservação dela hoje, para daqui a 500 ou 600 anos, ou até 100 anos, mais de 90% dela não seja devastada. A gente tem que frisar que teve aí o tal do Dia do Fogo, né? O Fire Day dos latifundiários, botando fogo em tudo. Uma questão, como você bem frisou, que não é esquerda nem direita, mas no Brasil, de forma automática, tem se tornado esquerda e direita. Os líderes mundiais que têm criticado a posição do presidente Bolsonaro, nenhum deles é nem centro-esquerda, são de centro-direita à direita. O Boris Johnson, no Reino Unido, é um parlamentar de direita. O Emmanuel Macron, ele é de centro-direita, um neoliberal, defende até ideias um pouco próximas ao do Paulo Guedes, né? Um pouco próximas. Nós temos a Angela Merkel, que é uma deputada de centro-direita, né? Da CDU lá na Alemanha. Então, quer dizer, meio ambiente ele é um tema multidisciplinar, de todos.
Mas parece que no Brasil está gerando uma coisa de esquerda defende a Amazônia, o meio ambiente, as políticas ambientais, e a direita defende a destruição. Eu faço uma crítica muito grande. Sempre que eu estou, não só na bancada da Rádio Aurora, mas também em outros locais, eu sempre falo, gente, não importa qual seja o governo, se é o PT que está no poder, se é o PSL que está no poder, se é PSOL, se é PDT, se é Partido Novo, não importa. Gente, entrou no Estado, o Estado é uma organização que já tem um sentido próprio, e a gente, na realidade, tem que reivindicar o que é direito da gente. Exatamente. Independente de quem esteja no poder, entendeu? Eu, diversas vezes, você vai lá, digita alguma coisa, eu fiz várias críticas aos governos da Dilma, fiz críticas fortíssimas ao Fernando Haddad, e é o seguinte, eu também critico o governo Bolsonaro. Então, por quê? Não é só por ser oposição, é também uma forma de reivindicar os nossos direitos. Porque é o seguinte, estar do outro lado da trincheira, criticando, fazendo oposição, é uma coisa. Ser governo é outra. Então, muitas vezes ser governo, você fazendo alianças, você tem que ir contra, muitas vezes, os seus princípios para você continuar a governar ou estar no poder. Olha, falar uma coisa aqui. Ontem o presidente fez um pronunciamento, eu assisti, eu estava na rua, mas deu para assistir, e ele falou que ia levar as Forças Armadas para a Amazônia, o que é correto, ter uma ação, uma atitude. Não foi por livre e espontânea vontade dele, nem pressão muito assim mundial. Foi porque os Estados Unidos, o Trump, se diz preocupado com a situação da Amazônia. Então, assim, cara, não temos mais soberania sobre nossas vidas. Quer dizer, quem governa é o Trump. Não, e Luiz, você acha que, vamos pensar numa hipótese aqui, ó. Trump fala, vou mandar os fuzileiros aí para resolver a questão. Será que vai ter essa reclamação toda que está tendo com a França? Olha, é o seguinte, olha, tá muito complicado, entendeu? Eu sou oposição ao governo, todo mundo sabe, mas é o seguinte, tá precisando de uma nova assessoria, de estar perto de pessoas qualificadas. Um presidente não se faz sozinho. Exatamente. Não se faz sozinho, mas eu vou aqui contar uma coisa, que é o seguinte, o jornalista Merval Pereira, ele esteve ano passado numa reunião com o general Vilas Boas e uma outra pessoa, e o Merval Pereira perguntou ao general Vilas Boas, general, como é que vocês vão fazer para poder o Bolsonaro tomar uma direção, né? E o Vilas Boas respondeu, o Bolsonaro é incontrolável. Então, assim, olha só que nem chegamos em setembro. Parece que tem 10 anos esse governo. Olha, esquerda, vou falar uma coisa para você, uma parte da pessoal da esquerda não gosta muito quando eu defendo o regime democrático que nós vivemos, né?
esse sistema representativo é o seguinte: extrema esquerda, extrema direita têm posições tão radicais que muitas vezes elas não conseguem se acostumar ao sistema nosso, no parlamento, freios e contrapesos, perdão. Então, o que acontece? Hoje nós temos a extrema-direita que chegou no poder, fez trabalho de base nas periferias, entendeu? Assim, independente do que tenha feito, seja a gente discorde ou não, mas eles fizeram um trabalho, foi um trabalho árduo. Eu já falei isso até com lideranças da direita daqui de Campos, entendeu? E enquanto nós estávamos no segundo turno, num bairro, eles já tinham chegado 2 anos antes, isso eu estou falando agora de primeira mão, mas é o seguinte: a extrema-direita, ela não gosta de democracia. Ela não gosta de... quando o STF fala, não pode ser dessa forma, porque isso é inconstitucional, isso não está certo. Quando o parlamento ele barra alguma coisa, aí a extrema-direita que está no governo e também que está na sociedade fala assim, não, olha, é golpe. Porque a extrema-direita ela não gosta do nosso sistema representativo. Pelas redes sociais, nós podemos observar a falta de apreço pela democracia de diversos militantes de extrema-direita. Entendeu? Diversos militantes de extrema-direita. Luiz, só te interromper rapidinho aqui. Não, pode falar. Segura aqui que tem uns comentários aqui para ler. O João Marcelo está dizendo aqui que é mais fácil o vento ser estocado. Olha, João, pior que esses dias eu vi aí que tem um pessoal no Reino Unido. Tem um pessoal no Reino Unido, Luiz, que vende na China, estoca vento no Reino Unido e vende ar britânico na China. Olha aí. Tem isso aí, João, olha aí. Tá perdendo mercado, velho. Tá perdendo mercado. Aqui a Sol. A direita não é capitalista, cara. A Sol Almeida aqui, ó. Nosso PIB pularia para segundo lugar se o Brasil estivesse à frente disso. Acho que é do Nióbio aqui. Aí vem aquela discussão, né, Luiz? Que a gente sempre trava, né? O que vem primeiro? O lucro ou as pessoas? E outra. Esse negócio de PIB, eu como economista, questiono muito, porque você come PIB, João, ou Luiz? Você come PIB? Você sabe o que acontece com o PIB? Ele vai todo para o exterior. O PIB não fica aqui. O PIB é produzido aqui, mas esse lucro muitas vezes não fica aqui. O negócio é o PNB, que a gente tem que dar uma olhada. Às vezes, e outra, essa renda nem sempre não, né, Luiz? A gente sabe que quase nunca chega às camadas mais baixas da sociedade. Então, o PIB brasileiro, assim, é claro que seria importante a gente ter um PIB maior, seria. Muito provavelmente com um PIB maior, o governo arrecadaria mais, poderia fazer outras coisas, né, Luiz? A gente tem essa lógica. Agora, será que esse PIB se converte em renda para a população? Que o Fábio está dizendo que 100 gramas de nióbio enriquece uma tonelada de aço usada em foguetes, turbinas, enriquecimento, e evita o desgaste por fadiga, né? Torna mais resistente. Então aqui o Fábio acho que ficou chateado aqui com a gente, cara. Não, olha, 16 anos no poder e agora até a chuva é culpa da direita, pelo amor de Deus. Sai, fui. Faz isso não, rapaz, fica aqui. Fica aqui, cara, não sai não, a gente está aqui tentando debater. Mas é isso, Fábio. Não se trata de colocar a culpa na direita, a culpa na esquerda, como o Luiz está falando. Prestar bem atenção. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. A culpa vem desde de Cabral, meu. Aí, a culpa é do Cabral. É até um programa de comédia isso aí. Rapaz, na Malha 2, rapaz, como é que tá? A culpa é dos portugueses que chegaram no Brasil. Aqui, ó, a Sol tá falando, Luiz, ó, você está falando dos extremistas, não da direita aqui que eu acho que ela representa.
Olha, assim, tem gente na direita que eu leio de vez em quando. Só que a questão é a seguinte: tem uma galera de direita que é bem racional, moderada, e eles acabam tendo uma certa proximidade com o campo de centro-esquerda, como aconteceu com Alberto Carlos Almeida, Isso. Cláudio Lembo, tem outras pessoas também, entendeu? Porque é o seguinte, a nossa direita conserva valores. Agora, como que vai conservar determinados valores em nossa sociedade? Somos uma sociedade que é extremamente desigual, muita pobreza, muita miséria, sofrimento histórico das mulheres em questão de violência doméstica. E assim, eu acho que se a direita quer realmente mostrar que ela pode ser qualificada a defender determinados valores, ela vai ter que defender mais liberdade para todos, uma distribuição não só de renda, mas de riqueza igualitária, menos impostos para os pobres, defender um mercado que seja menos concentrado, o próprio desenvolvimento do capitalismo, a direita que defende liberdade sexual, liberdade de que você Não, queira. Luiz, eu queria uma direita que fosse... que contrariasse o presidente, que a gente não tem liberdade nem para ir no banheiro mais, que o presidente quer regular isso. Rapaz, então é complicado, né? Não, olha, eu sou da área ambiental, acho que até brinco que existe um sistema de compostagem, né? Compostagem humana. Assim, mas assim, cara, assim, essas coisas que acontecem é muito surreal. Eu vejo as pessoas defendendo o presidente. Diversas vezes nós, eu, você, nossos colegas aí de militância, criticamos a Dilma, o Lula, por falar determinadas expressões, né? E assim, um presidente ele tem que ter um decoro. E eu estou tentando ser bem razoável aqui nas críticas, né? Até porque nós estamos numa rádio, o respeito aos ouvintes, nossos colegas aí de direita, de esquerda, dentro de uma gestão de uma empresa, de uma instituição pública, a forma de melhoria contínua, de você criticar aquilo que você está errando, para você melhorar, inovar. Fazer autocrítica. Isso mesmo, fazer autocrítica. E eu acho que está faltando isso vamos dizer, nesse tipo de direita que chegou no poder. A gente sabe quando a gente é pai, mãe, a gente corrige os filhos quando eles estão fazendo algo de errado. Eu acho que o presidente não é uma criança. Eu vou fazer 36 anos. Já tomei muita chamada de atenção na vida. E ainda continuo tomando. Porque o presidente não pode. Pois é. Luiz, a gente está chegando aqui ao finalzinho aqui. Se puder fazer suas considerações só para a gente terminar daqui a pouquinho o programa aqui. Tá. Consideração, obrigado aí. Parabéns, Esquilo.
não tá na bancada aí, apresentando. Eu tô vendo praticamente do gol. Eu gostei do estilo, hein, Luiz? Não, foi Wagner que emagreceu, rapaz. Cara, ó, eu não vou zoar, porque eu tô voltando a engordar também. É bullying, é gordofobia, da prisão, da processo. Não, Wagner é meu amigo. Wagner é meu amigo, ele sabe que Só de gordinho pra gordinho que pode chamar, hein? Só eu posso chamar Wagner de gordinho. Desculpa, Wagner, deixar aqui, desculpa. É gordofobia, hein? Mas isso é um parabéns aí também ao Eric aí, né? E assim, deixar esse recado. Ano que vem é 2020, teremos eleições. E é o seguinte, se a direita realmente quer mostrar os seus valores, na verdade eles vão estar trabalhando com pauta progressista, porque a demanda da população é por mais investimentos em saúde, educação, transporte público, infraestrutura, saneamento, e quer água barata, e quer uma taxa de esgoto barato. Então as demandas locais, elas são necessariamente, exclusivamente progressistas. Não tem essa de falar de questão casamento igual, gay, questão que é importante a gente discutir sim, mas é o seguinte, pauta de costume, como a direita gosta de colocar, ela não entra na pauta municipal, porque é o seguinte, eu sempre falo que o prefeito e o vereador, eles dormem no quintal da nossa casa, bem pertinho. Então é isso aí, valeu. Valeu, Luiz, muito obrigado pela contribuição aí. Um abraço. Então aqui, ó, só terminar aqui, agradecer ao pessoal que participou, a Sol, o Fábio contribuíram aqui para o debate, o Rodrigo aqui mostrando os dados. Só dizendo aqui pro Fábio uma explicaçãozinha rápida, que o PIB, ele é a soma de tudo que é produzido no país. Então o PIB é integrado pelo consumo, o investimento das famílias, das empresas e o gasto do governo. Só que o PIB, Fábio, ele nem sempre ele fica no país. Ele vai para o exterior, porque você vê que, por exemplo, no Brasil agora a onda de privatização, o PIB que for produzido, sei lá, para a Petrobras privatizada, vai para a mão dos donos da Petrobras, não fica no Brasil. É isso que a gente está querendo dizer. Quando a gente fala de PIB e exploração de recursos minerais, é que a gente só fica com os prejuízos, enquanto o PIB aumenta e esse dinheiro não volta para o país, entendeu? É isso que é importante a gente pensar. E o Fábio falou que roubando o dinheiro no governo passado de Campos, o secretário de governo falava a mesma coisa. Roubou muito o governo. Não, e a outra, né? Eles tiraram dinheiro da educação para pagar as emendas para comprar o voto na reforma da Previdência. Então, dinheiro tem, né? Só falta gestão. Então, Érico, por favor, aí suas considerações para a gente passar a bola depois para Crer para Ver. Eu quero agradecer a todo mundo que participou na live aí, que ouviu também pelo aplicativo. Bom dia para todos aí. Bom dia para o nosso diretor Germano Santos. Então eu vou agradecer aqui um bom dia para todos os espectadores e bom dia também para o Wagner, que semana que vem ele vai ter que estar aqui. Tem que estar obrigado aqui, por deixar reassumir o programa dele, tá? Então, Wagner, qualquer coisa depois a gente conversa, se você achou aí alguma coisa no programa. Até semana que vem, pessoal. Bom final de semana. Você acabou de ouvir o programa Conversa Informal. Apresentação Wagner Azevedo.